Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra as estupidezas, as imbecilidades e o fascismo. Alegrias! A política, a arte da política é admirável. Quando bem realizada, quando não escatológica, quando não intolerável, quando não radicalizada, sectarizada, é uma belíssima arte. Observar os movimentos políticos é um jogo de xadrez. É muito bonito de participar. É o que dá vontade das pessoas de participarem da política. É uma escola de política. Agora, quando é o contrário, afasta as pessoas. As pessoas dizem, não quero saber de política, não quero saber de político, ninguém presta. Então eu digo a vocês, quando o Ciro Gomes vem delicadamente, insidiosamente, se colocando na política contra a candidatura de Lula, é interessante observar esse movimento. Quando ele vem escoiciando, xingando Lula, atacando, bravatando, como é do seu estilo, é desagradável porque ele conspurca o belo jogo que é a política. Mas agora, por exemplo, a direita, dentro da qual Ciro Gomes está mergulhado, com essa carta, esse manifesto assinado por 6 possíveis pré-candidatos presidenciáveis pela democracia, na verdade, pela candidatura deles, esta carta tem um único objetivo: jogar com o eleitorado de que o Brasil está polarizado, que o PT e Bolsonaro é que são responsáveis, os dois, pela divisão do Brasil. Que se tirar o PT do jogo e colocar um candidato de centro, a eleição não fica polarizada. A eleição fica polarizada da mesma forma, querendo ou não. Porque, de toda forma, será um candidato contra Bolsonaro. Quem dividiu o país foram os fascistas. Quem dividiu o país foi a extrema-direita. Quem dividiu o país foi o Bolsonaro. E para tirá-lo é preciso polarizar a discussão em relação ao seu oponente. Quem for oponente de Bolsonaro, seja Ciro, seja Lula, seja Marina Silva, vai unir o país todo que não está contente com Bolsonaro, vai polarizar a discussão entre Bolsonaro e o candidato oposto a ele. Então isso é um papo furado. Mas é interessante ver Ciro Gomes dizendo Lula devia de renunciar à sua candidatura, fazer como Cristina Kirchner fez com sabedoria na Argentina. A história da Argentina é uma, a história do Brasil é outra. A história de Cristina Kirchner é uma, a história de Lula é outra. Na verdade, o que Ciro vem gentilmente é se colocando como alternativa contra a polarização. Não só ele, como os outros 5 presidenciáveis. Ou seja, a direita, colocando-se como democrática, está propondo, acho que é uma candidatura de centro, que evite a polarização. Na verdade, essa candidatura, seja de Ciro Gomes ou de quem quer que não seja Lula e que não seja a extrema-direita como Bolsonaro, não é uma candidatura de centro, é uma candidatura de direita. Não tenha dúvida, é uma candidatura que vem pela direita. É a direita se fazendo passar por centro. Ou você pode chamar Moedo de centro. Você pode chamar Mandetta, que votou pelo impeachment de Dilma, que foi ministro de Bolsonaro, como centro. Ou você pode chamar João Dória, o Bolso Dória, como centro. Estavam todos comprometidos com o impeachment de Dilma e com a eleição de Bolsonaro, inclusive Ciro Gomes, que preferiu omitir-se, ou seja, tirar o corpo fora e ir para Paris, e fazer coro com a direita e deixar eleger Bolsonaro. Só que está difícil. Essa direita, que inclui Ciro Gomes nesse momento, precisa encontrar o candidato de consenso, até outubro, pelo menos, um ano antes das eleições, para ter tempo de tornar o candidato conhecido, seu projeto conhecido, sua proposta conhecida, que leve ele ao segundo turno. Porque pela quantidade de votos do PT e de Lula, e pela quantidade de votos ainda do núcleo duro de Bolsonaro, o segundo turno será Bolsonaro e Lula, ou Bolsonaro e o PT. É preciso um candidato que recolha pelo menos 30% dos votos no primeiro turno,
para ir ao segundo turno. Então teria que ser um candidato único de centro, entenda-se, direita, capaz de aliciar 30% de voto. E como é que ele aliciaria 30% de voto? Com esse papo. Não vote nem no Bolsonaro nem no Lula porque eles são a divisão do Brasil. Nós é que viemos para pacificar o Brasil. E muita gente pode ir nessa conversa. A direita é fantástica e a política é uma arte fantástica. Se você fica batendo em Bolsonaro, batendo em Lula, você só chama a atenção para Bolsonaro e Lula. Mas quando você surge e diz, olha, nós somos a terceira opção, nós somos a pacificação do país, vamos acabar com essa história de Lula e Bolsonaro, com essa política suja que eles fazem, com essa acusação de corrupção mútua que um faz ao outro. Nós não temos corrupção. Mas quem nesses 6 candidatos da direita vai unir essas 6 candidaturas? Não tem condições. O projeto desenvolvimentista de Ciro Gomes é totalmente contrário ao da Amoedo e dos neoliberais. O projeto social de Ciro Gomes é totalmente contrário ao projeto de João Dória. E o de João Dória é totalmente contrário ao de Amoedo. E o Mandetta nessa história está aí de perneta, de canguru perneta, para dizer a verdade. E o Huck nem se fala, se não for ficar fazendo programa na Rede Globo. Cada um vai para um lado. Como é que vai juntar essas coisas? Se o Ciro Gomes, para poder ser o candidato dessa corrente de direita, tiver que fazer concessões no seu programa de desenvolvimento nacional e no seu projeto social, ele perde sua identidade. Ele não é centro, ele é direita. O que Ciro faz quando apela para Lula abrir mão da sua candidatura, sendo generoso, é deixa para mim, deixa que seja eu o candidato da esquerda, o que é impossível. Um partido como o PT, que tem quase 3 milhões de filiados, não pode abrir mão politicamente de lançar uma candidatura à presidência, mesmo que não seja Lula, que seja Haddad, Gleisi Hoffmann, ele tem que lançar. Não é um partidinho, não é uma brincadeira. Como é que ele vai prestar conta para sua militância? É para acabar com o partido, né? Não. A gente reconhece a nossa culpa, a gente reconhece que vamos ser acusados de corrupto, a gente reconhece que errou a política, que está tudo errado e que a gente não tem direito de participar da campanha eleitoral. Nós estamos saindo fora e apoiando o doutor fulano de tal que vem pela direita para conciliar o país. Isso é o sonho da carochinha, mas é bonito de ver como Ciro mudou seu discurso e vem insidiosamente, habilmente, politicamente. Ele não está jogando com Lula. O recado dele não é para Lula, o recado dele é para o eleitorado. Lula, desiste disso, pacifica o país. Pede ao Bolsonaro, Ciro. Pede ao Bolsonaro para desistir da sua candidatura para pacificar o país. Não, Ciro pede a Lula. Por quê? Porque ele disputa o eleitorado, ainda acha que disputa o eleitorado da esquerda. Que sem candidato pelo PT, sem candidato viável, a esquerda votaria em Ciro, numa grande frente ampla, com Ciro unindo parte da direita e unindo a esquerda. Uma fantasia, mas uma arte política. Porque nesse discurso, começando agora, em abril até outubro, ele pode começar a crescer, ele ou os candidatos da direita, como alternativa contra a polarização. Em outubro eles ficam vendo quem é que tem a chance de arrebanhar e ir para o segundo turno, ou contra Bolsonaro ou contra Lula. Mas o discurso começa hoje. E é um discurso que pode pegar, mais uma vez, a ingenuidade popular. Mas é claro que o Ciro está manobrando. Ele sabe que entre esses candidatos, esses 6 presidenciáveis, tirando João Dória, ele é quem tem mais possibilidade de votos, que aglutina mais votos. Então, quanto mais à direita ele for, mais ele ganha a simpatia de ser apoiado pelos demais candidatos. Menos pelo João Dória, porque o PSDB dificilmente, a menos que Ciro Gomes vá para o seu 10º partido. Vá se filiar, deixa o PDT e se filia ao PSDB para sair candidato pelo PSDB. Como terceira via, juntando PSDB, DEM, MDB. Aí pode acontecer aí um deslocamento de poder entre esses 6 candidatos presidenciáveis. Mas é muito interessante o movimento que Ciro faz e pede que Lula generosamente renuncie ao seu projeto de poder. Só que Lula não é Lula, Lula é o PT. Que matreirice, que coisa matreira
peço que o Lula generosamente renuncie à pretensão. Ou seja, deixa para mim, por favor. A gente vai galvanizar esse país, vai derrubar Bolsonaro com uma candidatura da direita ou de centro-direita. Porque Ciro se acha de centro-esquerda, ou Ciro se acha de esquerda. Coisa que ele não é. O Ciro é um carreirista, é um canalha. Porque, não no sentido de ofendê-lo pessoalmente, é porque a política é canalha, a política é uma arte canalha. A política é um blefe, um jogo de pôquer, e não tem coisa mais canalha que o jogo de pôquer, onde todo mundo olha no olho do outro e ninguém sabe de onde vem o tiro, ninguém sabe quem é que tem o trunfo na mão. Então, minhas amigas e meus amigos, vamos prestar bastante atenção enquanto a Covid vai matando, assassinando milhares de brasileiros graças à omissão do genocida no combate à pandemia, e que agora percebeu tardiamente que estava perdendo ponto e aí se movimenta, vai até se vacinar, vai virar jacaré, hein? Vamos prestar atenção a partir de agora nessa movimentação entre os candidatos, sobretudo nessa movimentação da direita, tentando mais uma vez enrolar o povo. E agora Ciro vem de bonzinho. Pode ser que dê Ciro no segundo turno de 2022, mas aí quem estaria fora seria Bolsonaro, porque duvido muito que Lula ou o PT abra mão de uma candidatura à presidência. E dificilmente, mas impossível abrir mão de uma candidatura do PT à presidência da República e essa polarização não ser resolvida. Porque não existe polarização. O que existe de fato é um genocida que é candidato à reeleição e um forte candidato e partido de oposição ao genocida. O resto é coisa miúda. O resto vem junto. É como um grande corpo estelar que atrai satélites à sua volta, que vai do espectro do PCdoB, do PCO, ao PSB, até setores do MDB. É isso a política. Vamos ficar atentos, sobretudo agora no próximo dia 14 de abril, quando o plenário vai, mais uma vez, julgar o habeas corpus de Lula. E, com certeza, não há outra razão do que confirmar este habeas corpus. Senão a gente está repetindo o golpe de novo de 2016. E aí o país vai para o buraco mesmo. Embora interessasse, né, a Ciro Gomes e a esses 6 candidatos de direita, que Lula não pudesse concorrer. Mas o PT jogará seu candidato do mesmo jeito e Haddad levou 47 milhões de votos. Então, não tem para onde correr, Ciro. Você tem que nadar de braçada, tem que ser mesmo muito hábil, como está sendo neste momento. Aí você está dando uma lição, uma aula de lição política. Mas se ele vem maneiro, generoso, bonitinho, educado, cheiroso, limpinho, ele vai, de alguma forma, capitalizando votos de mais ingênuos para essa candidatura que vem pela direita. Até lá, e muita água ainda vai rolar embaixo desse moinho. E entre eles, os 6 candidatos, pré-candidatos, muita casca de banana será jogada. Ciro precisa tirar João Dória da jogada, João Dória precisa tirar Ciro da jogada, Amoedo e Mandetta precisam tirar os 2 da jogada. Não é fácil, não. Aí é o jogo do xadrez político. E é muito bonito de observar. E vamos observar de mãos dadas, juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.